mangueira repleta de manga. Aí quem foi lá hoje? Quem? Queria ver a manga. Ele veio pegando, ele veio, puxou a minha manga do pé. Entendeu? Vocês conseguem ter noção, né? Rapaz. Mas, né? Quem esquece da esposa, a gente, né? Não releva essas coisas, né? Eu, se eu fosse ela, dava um... Mais. Queridos, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para falar para vocês de um tema assim que mexe ao meu coração, algo que realmente Deus tem me movido e como sempre, eu puxo dos meus devocionais tudo aquilo que eu ministro a vocês no domingo à noite. Então, olha para o seu irmão e diga assim: você não vai parar. Diz isso, diga assim: você não vai parar. Pergunta a ele: você entendeu? Você não vai parar por nada. Mas para que a gente não pare, querido, o inferno está, sabe, planejando, articulando de uma forma muito intensa que nós paremos, que os sonhos que Deus nos deu parem, que as expectativas do nosso coração sejam impedidas, né, de continuar. E Deus, né, sempre, sabe, protege, guarda aqueles que estão escondidos nele. Se você estiver no centro da vontade de Deus, nada vai fazer você parar. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Porque nada pode parar quem está escondido em Deus. Você se cansa, Ele renova, né? Você vê um obstáculo, Ele te faz superar aquele obstáculo. Vem um gigante e Ele te dá força para destruir o gigante. Ele sempre estará do seu lado. Então, mas por que eu vou falar sobre isso hoje? Porque na nossa vida como pastor, a gente está sempre escutando pessoas dizendo: eu vou parar. Gente, eu queria que vocês assim prestassem atenção nessa garota linda, né? Ela está começando o ministério, né, de Libras aqui na igreja. Está sendo avaliada para ver se passa na prova. E vocês fiquem mais focados nela hoje, tá certo? Porque ela precisa sim ser aprovada, porque a partir dela Deus vai mandar surdos para aqui, nós vamos alcançá-los também. Amém? Nós estamos avançando. Se envolva, né, com esse alguém. Sabe, às vezes a gente olha para algumas pessoas que pensam em desistir, e o que acontece na verdade é que ele está cansado, ou que ele não entendeu ainda o que ele é em Deus. Porque muitas vezes temos medo dos gigantes, né? Nos sentimos assim sobrecarregados, nos sentimos ansiosos, ficamos preocupados com o dia de amanhã. Mas eu queria que você hoje entendesse que você está protegido. E para que você entenda isso, eu queria primeiro que você abrisse comigo Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... Quem pode dar testemunho disso? Amém? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu queria que você prestasse atenção nessa dinâmica que eu vou fazer agora, tá bom? Então, veja só, esse aqui é você, né? E às vezes, né, você se sente fraco, se sente abalado, não se sente como você imaginou ser, não se sente assim, né, na sua
plenitude, você acha que, não consegue realizar sonhos e tem limitações que te impedem. E é interessante que vem um texto bíblico que diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, está aqui Jesus. Chega um momento na sua vida que Jesus disse: eu vou habitar dentro de você. E aí, o que acontece é o seguinte: Jesus vem e entra dentro de você. E a partir desse momento, sabe, ele começa a mudar de dentro para fora conceitos. Ele começa a mudar de dentro para fora princípios. Ele começa a encher o teu coração, que aquilo, com aquilo que encheu o coração dele, você começa a se alinhar com os valores do reino, e ele começa a fazer essa obra que é de dentro para fora. Quando Jesus entra verdadeiramente em nossas vidas, ele entra para tomar o assento no lugar principal. Ele se torna Senhor das nossas vidas. E agora você não está sozinho. E agora não é você, e agora não é, sabe, a sua vontade, não são os seus desejos, não são os seus propósitos, porque dentro de você, sabe, tem alguém direcionando, conduzindo, sabe, mostrando caminhos novos, te dizendo o que fazer, o que não fazer, sabe. Isso é lindo, poder, sabe, caminhar com essa voz interior, de uma presença forte dele na nossa vida. Mas eu queria ler outro texto para vocês nessa noite, Colossenses capítulo 3, versículo 3. Colossenses 3:3. Porque muitas vezes você diz: mas pastor, eu estou lá exposto, vem um inimigo que não entende os meus valores, vem inimigos que não entendem, sabe, o que eu estou vivendo, que tenta me atingir, me ferir. Ou vocês não têm inimigos que tentam parar você aqui? Tem pessoas que tentam parar você, porque comigo, sabe, se levanta todo dia gente para me desanimar, me ferir. E sabe o que é que Colossenses diz? Porque morrestes. Olha para o seu irmão e diga assim: ei, agora o negócio ficou preto, você morreu. E só porque você morreu na sua própria vontade, morreu nos seus próprios sonhos, morreu, sabe, para aquilo que era desejos carnais, e só porque você morreu, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aí aparece Deus aqui na história. E a sua vida que estava em Cristo, o texto diz que está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aí quando as pessoas olham para vocês, elas têm que enxergar esse Deus que é poderoso, que é tremendo, que é infinito, que é glorioso. E eu vou deixar isso bem aqui, para que você não se esqueça durante todo culto, como é que você está. Ele te escondeu, querido. E aí vem os inimigos, não conseguem te achar. Vem os problemas, eles dizem: eu preparo o inferno, preparo uma estratégia para destruir você. Quando ele vai procurar você, o que acontece? Ele não consegue achar você, porque você está escondido juntamente com Cristo em Deus. E todas as vezes que ele vai até você, ele tem que se deparar com alguém que é poderoso, com alguém que é grandioso, com alguém que está ali e representa toda a força, porque você é a representação desse Deus aqui na terra, sabe? E você, sabe, muitas vezes você tem medo, muitas vezes você olha, sabe, para o gigante e você se vê, sabe, tão pequenininho, mas você não é o que parece ser, porque o texto diz claramente que você está escondido em Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: epa, tem alguma coisa muito maior envolvendo a tua vida, tem um poder muito mais
forte do que as tuas limitações aí, sabe, estabelecendo em você uma glória que é maior. Então quem quiser se chegar até você, vai ter que enfrentar o próprio Deus. Você entende isso? Toca aí no seu coração, se você entendeu? Você entendeu? Pare de se sentir fraco, pare de se sentir limitado. Você entendeu que o texto bíblico te diz nessa noite: você está escondido em Deus. Nenhuma estratégia do inferno vai parar você, vai destruir você, vai impedir você de avançar. Ele vai tentar te pegar, mas ninguém te acha. Não há chance, querido, de o inferno ganhar essa briga, porque você está escondido debaixo das asas de um Deus que é todo poderoso. Quanto se sente protegido dessa forma? Dá um glória a Deus bem forte. Entendeu? Então, com isso na mente, eu queria começar a pregar para vocês hoje. Amém? Então o texto da minha palavra é o texto de João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 33. Quando alguém olhar para você, tem que ver quem? Tem que ver quem? Tem que ver quem? Tem certeza disso? Então se prepare para deixar essa luz brilhar na sua vida. João 16, 33 diz: essas coisas vos tenho dito, disse Jesus, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, deixa esse trecho aqui, Alberto, só um instante. Em outras palavras, Jesus está dizendo: ei, olha, o negócio não vai ser fácil. Eu tenho um projeto contigo, mas eu já começo te dizendo que a coisa não vai ser tão simples assim. E gente, é ingenuidade nossa achar que a jornada da fé não envolve dor. É muita ingenuidade achar, sabe, que a nossa vida em Deus não envolve batalhas, não envolve desafios, sabe, não envolve impossibilidades humanas, não envolve gigantes que aparecem do nada para nos desafiar, não envolve desertos secos que muitas vezes Deus nos manda e a gente fica ali, sabe, a princípio sem entender por que eu estou aqui. E aí, sabe, olha, Jesus disse: ei cara, está comigo? Tenha paz. Tenha paz em mim, porque você não vai ter paz lá, você não vai ter paz na tua própria casa, você não vai ter paz no teu trabalho, você não vai ter paz, sabe, como fruto, sabe, daquilo que acontece ao teu redor. A tua paz está em mim, sabe, essa paz, eu já falei aqui esses dias, excede todo o entendimento. Então saiba, querido, você vai enfrentar dor sim, você vai enfrentar desafios sim, você vai enfrentar gigantes sim, você vai enfrentar tempestades sim, mas Jesus te diz, no meio de tudo isso, a paz é em mim, mas eu quero que você tenha uma qualidade, sabe, que precisa identificar vocês, que vocês, né, tenham o quê? Aí eu fui olhar o que era bom ânimo. Olha só, no dicionário da internet, aquele que todo mundo busca, bom ânimo é coragem, vigor, ardor, arroxo, audácia, bravura, iniciativa com impulso, proatividade, humor contagiante, um estado de espírito confiante, intrepidez, desassombro, ousadia, disposição, fervor, gana, robustez. É isso que Deus espera de você no meio das aflições do mundo. E a gente vem
para Jesus, dizendo: agora tudo mudou, a minha vida vai ser um mar de rosa, um paraíso, não vou ter mais problema. Ei, quem te falou que era assim? Pare de ser ingênuo, querido. A nossa vida no reino de Deus não é assim, pelo contrário, Ele disse que você tem que ser destemido, arrojado, audacioso, cheio de bravura, cheio de intensidade, com aquele humor contagiante, de vibração, mesmo nos meios das aflições. Eu quero dizer que isso faz você não parar diante de nada, não ser impedido de avançar em nenhum momento, porque você está confiando naquele que prometeu. E quantos aqui têm promessas do Senhor na sua vida? Então aqueles que têm promessa, descansa. Amém? Vamos repetir isso. Quem tem promessa, descansa. Mais uma vez, quem tem promessa, faz o quê? Mas pastor, descansa no meio das aflições? Porque o seu descanso não é aqui, não é nas circunstâncias, não é nas adversidades. O seu descanso é nele. É completamente. Olha para o seu irmão, bota aquele olhar de profeta. Epa, você entendeu errado. O teu descanso é nele. Porque no dia a dia a luta vai vir, a aflição vai vir, a dor vai vir, a tempestade vai vir. Não há descanso no dia a dia. Pare de ser ingênuo. Quantos estão me entendendo? Sabe, aí o que acontece? Por não entender isso, nem essa verdade, nem essa que eu acabei de falar, muitas pessoas querem parar. Você olha para a igreja hoje e vê muita gente que já parou, inclusive, muita gente que já desistiu, muita gente que está, sabe, vendo como fica, sabe, as coisas acontecerem, esperando um anjo aparecer para se envolver. Pessoas que, sabe, no caminho se desanimou, no caminho se desestimulou, no caminho até cruzou os braços, e uns ainda muito pior do que outros, olharam para trás e voltaram para o mundo. Por isso que eu quero falar para vocês alguns tópicos. E eu estou aprendendo com o pastor Bruno. Eu só trouxe agora 32. Estou diminuindo. 32 tópicos que eu vou começar agora. Então quem está anotando, pega a sua caneta aí e vamos lá seguir a sua jornada, né? Sabe por que a gente para? Você sabe por que a gente se cansa? Você sabe por que a gente desiste no meio do caminho? Em primeiro lugar, porque olhamos para as nossas desculpas mais do que olhamos para as nossas promessas. Muitas vezes nós paramos porque, sabe, começamos a olhar para as desculpas que nos aparecem. E as pessoas sempre me perguntam: pastor, como é que você consegue? Como é que você consegue trabalhar 72 horas seguidas e... Sabe, as pessoas dizem: você está cansado. A frase que eu mais escuto: por que você está cansado? Você está aqui, vai descansar, né? Vai descansar, pastor, você está muito cansado, você trabalhou. Eu quero dizer para você, olha, eu sou muito prático, e eu tenho um conceito, né, de dinâmica de vida muito simples, que eu queria dividir com vocês. Sabe, para mim é muito claro isso, para mim é muito óbvio isso que eu vou falar. Sabe, é mais ou menos assim: um gigante se levanta na sua vida. Quantos aqui têm enfrentado gigantes? Graças a Deus tem uns 3 que não enfrentam gigantes. Você levanta a mão para o céu, de graças a Deus, porque eu enfrento gigante. E aí Deus me dá ousadia, eu vou, derrubo o gigante. Quantos aqui já derrubaram o gigante? Quantos aqui já derrubaram? Eu já derrubei o gigante. Aí eu derrubo o gigante, aí um novo gigante aparece. Quantos é assim na sua vida? Aí um novo gigante aparece. Serão sempre maiores do que eram no passado, é ou não é? Sempre maiores do que aquele que a gente derrotou, mas nós sempre seremos mais fortes do que nós estávamos antes. É assim que eu creio. E isso não muda. Por que você desanima? Porque você acha que aquele último gigante que você venceu
é o último, que acabou a batalha. E aí sabe o que é que você faz? Você cruza os braços e você quer agora desfrutar dos despojos. Ei, querido, isso não acontece na vida. Quando você derruba o gigante, se prepare, porque aquele gigante que deixou para vocês despojos, que deixou para você ensinamento, vai adestrar você, vai te dar armas novas, para que você enfrente o próximo gigante, que já vai estar se levantando para enfrentar você. Isso é a vida. E quando a gente não entende isso, não entende essa dinâmica, aí a gente acaba desanimando, aí a gente acaba se cansando. Sabe, quando eu venço um gigante, eu já me levanto, sabe, e não tiro a minha armadura de guerra por nada, porque eu sei que é questão de segundos na minha vida. Tem gente que para chegar outro gigante passa mesmo, mas na minha é questão de segundos. Outro gigante já vai aparecer maior, e eu tenho que estar habilitado agora com aquilo que eu venci naquele gigante que passou, que me capacitará, me tornará mais forte, me tornará mais capaz, para que eu possa agora poder vencer o novo gigante que se apresenta diante de mim. Então, em cada nova batalha, vai ter novos despojos, que te darão novas armas, para os novos gigantes que você vai enfrentar. Porque às vezes a gente diz, poxa, estou tão cansado. Você já viu gente, é essa briga direto, quando não é uma coisa é outra, quando não é outra aparece outra. Quem já ouviu essa conversa? Gente que não entendeu ainda como é a vida. Ei, a tua vida é de gigante em gigante. E eu quero dizer, cada gigante que você enfrenta é maior do que aquele que você enfrentou. Sereis sempre maiores do que eram, mas você sempre será mais forte do que você estava. Olha o que é que diz Efésios 6, 10 e 11, diz assim: quanto mais sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme. Olha para o seu irmão e diga assim: ei, está de armadura aí? Ou você não vigia? Vigiar e orar, sabe? Não ache que porque você venceu aquela batalha, agora você está livre de gigantes. Não, Senhor. Eles vão aparecer na sua vida. E o versículo 11 diz: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Olhe para o seu irmão e diga assim: ei, nesta noite, sabe, Deus está derramando sobre a sua vida uma unção de uma pessoa inabalável. Nada abala você, nenhuma notícia abala você, sabe, nenhum problema abala você, nenhuma crise abala você, porque Deus está te treinando de gigante em gigante, querido. Quantos podem dizer glória a Deus? Agora olha para o seu irmão, você entendeu? Você entendeu o que está acontecendo? Olha para ele e diz: não tire tua armadura depois de uma vitória, porque a maior derrota que alguém pode ter é se desarmar depois que venceu alguma coisa. Não tire tua armadura, não tire tua armadura. Eu vou contar a história aqui de um rei que se desarmou. 2 Samuel capítulo 11 versículo 1 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou o seu líder, o seu general Joabe, seus oficiais e todo o povo de Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou aonde? Davi ficou aonde, hein? Estou cansado, eu não quero mais lutar, cansei. Você já ouviu alguém dizer: pastor, cansei, eu não aguento mais. Olha, vamos lá lutar. Deixa eu aqui, que está muito bom no lugar, sentadinho, sem fazer absolutamente nada. Foi isso que Davi fez. Ele ficou em Jerusalém quando tinha que ir para a guerra, porque
o texto é claro, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Davi era o quê? Era o quê, gente, na época? Rei. Ele tinha que estar onde? Na guerra. E ele ficou aonde? Em casa. Ele ficou, sabe, tirou a sua armadura, ficou desprotegido. Agora, gente, Davi, cara, Davi, justo Davi, o cara que eu mais gosto, justo esse cara que é o cara que é segundo o coração de Deus. Poderia ser qualquer outro personagem da Bíblia, mas Davi, seu reinado, gente, consegue imaginar o reinado de Davi? Não existiu nenhum rei antes, e nunca existiu um rei depois, que possa ser ao menos comparado ao rei Davi na história de Israel. As pessoas cantavam na rua, né? Na época que ele vivia. Saul matou milhares, mas Saul matou dezenas, mas Davi matou milhares. Alguém que tinha uma aprovação como aquele tinha, sabe, no momento em que ele baixou a guarda, encontrou em uma mulher o seu maior gigante e foi derrotado. O homem acostumado a vencer gigantes, o homem acostumado, sabe, a ver a glória de Deus sobre ele e ser vitorioso, um homem guerreiro de batalhas. Mas no momento que ele se desarmou, ele encontrou um gigante que o derrotou, que foi uma mulher. Quantos sabem dessa história? Sansão, a mesma coisa. Sansão era um cara tão forte, que diz a Bíblia acerca dele, que ele pegou o portão de ferro da cidade, arrancou com a mão, e levou um portão de toneladas para, sabe, o cume do monte mais alto. Tamanho era a sua força. Com a queixada de jumento ele matou milhares de soldados. Mas no momento, sabe, que no final da sua vida vocês verem alguém derrotado, que terminou como escravo, sabe por quê? Porque deitou no colo errado. Ele não ficou firme diante, sabe, das adversidades da vida. Olhe para o seu irmão e diga assim: cuidado, porque assim que você desarmar, assim que você tirar a sua armadura, vai aparecer gigantes na sua vida que vão derrotar você. Sabia disso? Você sabia disso? Entenda, o gigante que eu acabei de vencer não vai ser o último, tem sempre outro preparado para chegar. Por isso que você não deve nunca, sabe, se desarmar, nunca deve, sabe, parar de ter essa consciência. Mas a gente estava falando de desculpas, né? Porque muitas vezes a gente olha para desculpas ao invés de olhar para a promessa, e isso nos desanima. E eu quero dizer uma verdade para vocês nessa noite. Escreve aí: você sempre vai caminhar na direção do seu olhar. Vamos repetir? Diga assim: você sempre vai caminhar na direção do seu olhar. Sabe, quando Davi olhou aquele gigante Golias, ele caminhou em direção àquele gigante armado. Quando Davi olhou pela janela do palácio e viu aquela, sabe, mulher bonita, ele caminhou em direção ao olhar dele. Nós sempre caminhamos em direção, na direção do nosso olhar. Você já viu no shopping? O shopping botam os banheiros bem nas pontas, né? Você já percebeu? Propositadamente, para que você caminhe, né, até o banheiro, o seu olhar se fixa em alguma coisa, porque eles forçam você a andar, e porque sabe que no meio do caminho você vai olhar, sabe, e esse olhar vai te levar a algum lugar, onde você compra uma coisa que você não precisa. Já aconteceu com você isso? Sabe? Aí você vai naquele showroom de apartamento, né? Você entra, tá lá um apartamento mobiliado, você diz: poxa, é esse. Você compra. Você compra com aquela imagem na sua cabeça. Quando você vai para o apartamento, o seu, que você olha, você diz: cadê aquele apartamento que eu comprei?
é completamente diferente. Por isso que as pessoas, sabe, elas são conduzidas, elas caminham em direção àquilo que ela vê. Por isso que tem muita gente sendo enganado com essa estratégia do diabo. Sabe, para que você rompa em fé, você tem que fazer algo simples, querido. Preste atenção, você deve mudar a direção do teu olhar, se quiser que Deus mude a rota e a direção da sua vida. E eu vou lhe explicar isso, porque tem gente olhando para a desculpa, tem gente que olha para os gigantes, tem gente que olha para as mentiras que ouve, tem gente que olha para as afrontas que ouve, tem gente que fica olhando para os seus inimigos, tem gente que fica olhando direto para as tempestades. E aí eu pergunto, sabe, por que você está com vontade de parar? Você está olhando só para coisa ruim? Você está olhando só para a dificuldade? Qual é o sentimento que vai entrar no teu coração? Qual é a verdade que vai te mover? Sabe, porque tudo que seus olhos estão vendo, estão te levando a caminhar para um lugar aonde Deus não está. Porque Deus não está na tua derrota, Deus não está, sabe, no teu pecado. Ele quer trazer você para um tempo de santidade. Os que creem dizem amém. Deus não te leva para onde você se enfraquece, querido. Mas muitas vezes essas coisas, elas estão tão à nossa volta, que a gente fixa os nossos olhares nas crises, nas tempestades, nas adversidades. E se a gente fixa o nosso olhar nessas coisas, para onde é que a gente vai caminhar? Para onde é que a gente vai caminhar? Para essas coisas. Aí, caminhando para as crises, caminhando para as adversidades, caminhando para essas situações de enfraquecimento, qual é o sentimento que vem no nosso coração? O sentimento de parar, o sentimento de desistência. Então a minha palavra para você hoje é: mude a direção do teu olhar, porque Deus vai mudar a direção da tua vida e te levar a caminhos de milagre e caminhos de promessas. Quando você olha para as suas desculpas, elas se tornam verdade. Sabia disso? Elas se tornam verdade, porque uma mentira, quando contada muitas vezes no nosso subconsciente, se torna verdade. Queridos, desculpa convence pessoas, mas não muda a história. Então eu queria falar alguma coisa para você nessa noite. Entenda o que eu estou querendo construir como linha de raciocínio. Desculpa, por mais que sejam verdades, não passam de desculpa. Para mudar isso, querido, é só olhar na direção das suas promessas e não mais das suas desculpas. Veja, eu trabalho 72 horas de plantão seguidos, né? Viajo quase 400 quilômetros para ir. Depois de 3 dias inteiros trabalhando, dia, noite, madrugada, eu ainda tenho uma enfermaria para passar antes de viajar. Vejo todos os problemas do hospital, resolvo todos os problemas daqueles que estão internados, e só depois eu viajo mais quase 400 quilômetros. Eu tinha desculpa ou não tinha para vir dormir, descansar e não me preocupar com nada? Querido, mas eu não vou olhar para essas desculpas que parecem verdade, porque há um sonho que me move, que é muito maior do que essas desculpas que apresentam-se diante de mim. Sabe, é muito maior. Todos os grandes heróis da fé tinham desculpas perfeitas, mas não quiseram andar em cima dessas desculpas perfeitas. Moisés, olha para Moisés. Moisés era gago, e Faraó era um cara muito poderoso. Era desculpa, não era para ele não ir. Mas ele disse: eu não vou olhar para as minhas desculpas, por mais que elas pareçam verdade. Eu vou olhar para as promessas, porque o meu Deus é mais forte e mais verdadeiro do que as minhas desculpas. Olha para Noé. Gente, Noé, ele tinha um desafio que era pesado, que era cansativo e que não fazia sentido nenhum. Como é que o mundo vai acabar? Fazia sentido? É tanto que as pessoas chamavam o doido construindo a arca. Mas ele disse: eu não vou deixar as minhas desculpas me parar. Veja Davi, olha Davi, ele tinha desculpas perfeitas. Ele era um adolescente, o gigante tinha 2,80 m. Ele não
conseguia, né, nem colocar uma armadura de guerra, sabe? O gigante amedrontava todo mundo, ao ponto de nenhum dos soldados querer enfrentar o gigante. Era desculpa ou não era para Davi nem se meter com essa história? Tinha desculpa ou não tinha? Mas Davi disse: eu não vou olhar para as minhas desculpas, eu vou olhar para a promessa de um Deus que me fez rei. E talvez essa seja a oportunidade de Deus de me levar ao trono, de me tornar conhecido. Quantos estão entendendo aqui, queridos? Quantos estão entendendo? Aí você olha para José: esse, gente, foi rejeitado, foi abandonado, jogado numa cova, depois foi preso, depois foi abandonado na cadeia. Tinha ou não tinha desculpa? Tinha ou não tinha desculpa? Sofreu ou não sofreu? Gente, José, uma mulher belíssima, porque Trubufu não tenta ninguém. Cadê a Érica? Pelo amor de Deus, não está aqui, graças a Deus. Sabe, não tenta. Aí a mulher linda, perfeita, cheirosa, tira a roupa toda na frente dele. Se fosse hoje, pastor, também, né? Também aconteceu um negócio desse. Tinha desculpa ou não tinha? Para pecar. Mas ele disse: eu não vou olhar para a minha desculpa. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, e eu vou olhar para a promessa. Deus me deu um sonho, e eu não abro mão desse sonho, não abro mão da minha promessa. Gente, e se tem alguém que tinha desculpa perfeita para não enfrentar, sabe, o seu chamado, esse alguém era Jesus. Quem é que suportava uma cruz daquela? E outra, quem é que ia sofrer toda a rejeição? Sabe, aquela cruz era pesada demais, e ele não merecia carregá-la, porque a Bíblia diz que ele não teve nenhum pecado. Tinha desculpa ou não tinha? Para dizer: Deus, eu não quero esse cálice. Mas ele disse: não seja feita a minha vontade, eu quero viver as minhas promessas. Quantos estão entendendo? Sabe, desde Gênesis até hoje, o que não falta no mundo são desculpas perfeitas. Mas o que muda não é, sabe, o uso das desculpas. O que muda a nossa história não é a gente usar as desculpas que a gente tem de montão para justificar o que a gente não faz, ou que a gente não é em Deus. Mas o que muda realmente é o nosso sim diante da visão e do desafio de Deus para as nossas vidas. Será que você vai se apegar às desculpas, ou você vai dizer sim àquele que está te chamando a realizar algo grande e tremendo? Agora, não se iluda. Nesse processo há gigantes, há tempestades, há adversidades. Porque eu quero dizer uma verdade, se você está anotando, anota essa: o que constrói o teu destino em Deus é se você vai dar para Deus mais desculpas, ou se você vai dar para Deus mais sim durante o processo do teu chamado e da tua, da aperfeiçoamento do processo de chamado de Deus na tua vida. Quantos entenderam? Diz amém. Eu tinha todas as desculpas possíveis para não estar aqui. Quantos aqui são improváveis também? Eu sou um daqueles caras que o pessoal olha para mim e diz: você aí é presidente da Ordem de Pastores por 4 anos? Eu tinha tudo para não ser. Eu podia usar todas essas desculpas: eu sou tímido, eu não quero falar, eu não gosto de estar na frente. Mas eu sei que Deus tem um chamado e um propósito, e o Deus que me chamou se responsabiliza por fazer aquilo que eu não consigo fazer. Ele vai aonde eu não posso ir, Ele toca os corações daqueles que eu não consigo tocar, Ele abre caminhos no deserto, Ele quebra as muralhas de ferro, Ele abre no meio de um exército um caminho para que nós possamos passar, vitoriosos. E interessante que,
As minhas promessas, elas são muito, infinitamente mais poderosas do que todas as desculpas que se disponibilizam para mim. Você sabia que as desculpas se disponibilizam para você? Elas vêm para você como manjares, sabe, em pratos de prata, para a sua vida, vem lá, sabe, como manjares. Mas eu quero dizer uma coisa: uma vida cercada de desculpa, guarda essa, é como alguém que sobe numa esteira, começa a andar, ela tem uma sensação que está andando, ela se cansa, ela soa, ela às vezes dá uma taquicardia, às vezes ela cai, mas não vai para lugar nenhum. Você já viu pessoas assim? Gente que tem desculpa, que olha para a desculpa mais do que olha para as promessas. São gente que vive andando, sabe, em esteiras, só se cansam, só se estressam, só soam, só se esgotam, mas não chegam em lugar nenhum. E eu não quero isso para a minha vida. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Dá um glória a Deus. Você tem que caminhar e precisa sair do lugar onde você está. A gente se ocupa tentando convencer todo mundo com as nossas desculpas, porque a gente não está vivendo aquilo que deveríamos viver. E por conta disso a gente sempre arruma uma desculpa, sabe, bem feita. A gente diz: poxa, achei a desculpa certa. Não tem vezes que a gente: poxa, essa é a justificativa certa para eu parar. Agora ninguém vai olhar para mim com crítica, porque vão olhar para mim e vão entender porque que eu parei, vão entender porque que eu desanimei. Também quem é que aguenta aquilo que eu estou aguentando? Quem é que suporta as feridas, as injúrias que eu estou suportando? Essa desculpa é perfeita. Aí você diz: eu vou usar ela hoje para parar. Querido, não olhe para suas desculpas, olhe para suas promessas. Eu trabalho demais. Eu não tenho tempo. Eu ainda estou em processo. Eu não tenho habilidade. Eu não tenho força. Querido, no reino dos céus, as desculpas não valem absolutamente nada, porque desculpa não te leva a lugar nenhum. Quem te leva ao sonho, ao projeto que Deus te deu, é a tua ousadia, é o teu bom ânimo, é a tua coragem, é a tua intrepidez, é a tua, sabe, proatividade, é a tua ousadia. Diga assim: são essas, sabe, as unções que estão na minha vida. Glória a Deus. Se comprometa então nesta noite com o teu destino, mais do que você tem compromisso com as suas desculpas. Quais são as suas promessas? Quais são os teus sonhos? Quais são as palavras de Deus, aquelas que Ele liberou sobre você, sobre a sua casa? Quais são, sabe, aquelas que ainda não se cumpriram? Eu quero te dizer nessa noite que o teu Deus continua fiel. Larga desculpas e viva pela promessa. Querido, olha só para mim, presta atenção. Se você olhar para você nem começa o que Deus tem para a tua vida. Se você olhar para as suas limitações, você não dá um passo em direção àquele sonho que Deus te deu. Mas comece a andar e veja se você não serve a um Deus que é fiel, um Deus que cumpre promessas, um Deus que é zeloso para fazer com que a sua palavra, sabe, aconteça na sua vida. Esse é o primeiro tópico, gente. Então, não olhe. São 31 agora, né? Então, não olhe para as suas desculpas, olhe para as suas promessas. Mas você sabe por que muitas vezes a gente se cansa também? Sabe por que muitas vezes a gente se desanima, a gente quer parar? Porque prefere a certeza do que é medíocre do que a incerteza do que é desconhecido. Vocês entenderam? Então deixa eu explicar. Eu vou para a missão. E tem gente aqui: pastor, sou missionário, eu vou. Aí passa ano, sim, e tu vai para onde mesmo? Não, pastor, agora não, que eu estou me organizando. E depois estou me preparando para casar. Depois, pastor, agora eu estou trabalhando, estou estruturando a minha... Sabe?
ele está ligado à mediocridade da vida e não mergulha na incerteza de Deus, porque se ele largasse tudo e fosse, Deus seria fiel e nada faltaria para ele. Quantos estão me entendendo? Sabe, Deus te chamou para uma nova estação, é porque Ele já está lá te esperando, Ele já preparou o caminho, Ele já articulou todas as coisas, só está esperando você chegar lá, para que as coisas comecem a acontecer. Sabe, aí você vai, daqui a pouco a gente vai estar aqui no outro templo, que não vai estar nem ar-condicionado, se preparem, nem pintura, nem iluminação do jeito que tem que estar, nada. Aí você diz, pastor, ele está lá tão bonzinho, por que a gente vem para cá? Porque, querido, ninguém sai de um topo para o outro topo, sem primeiro passar por um vale. Guarda isso no teu coração. A caminhada de Deus, muitas vezes, ela é uma espiral. Parece que você está voltando àquele primeiro nível, mas não. Você está vivendo uma nova história agora, mas está subindo, está crescendo. E esse espiral vai te levar até, sabe, a um tempo de maturidade em Deus. E você precisa entender isso. Lembre-se que o processo, esse processo que a gente vive testa a gente. E se tem alguma coisa que testa a gente, é o tempo. Alguém disse que o tempo é tão poderoso que se fosse uma divindade, ele seria um semideus, de tão poderoso. Porque o tempo mostra as motivações do nosso coração. O tempo mostra quem é quem, revela os corações. E depois de algum tempo, quando as coisas não acontecem, a gente percebe o motivo real pelo qual fazíamos o que fazíamos. Quanto já passou por isso? Às vezes a gente fica esperando a promessa não chega, sabe? E a gente, sabe, vai entendendo o nosso coração. A gente vai entendendo porque que a promessa não aconteceu na nossa vida, sabe? O tempo revela motivações, coloca as coisas no seu lugar, mas no meio disso nós temos que, sabe, ter a coragem de abrir mão daquilo que é certo, daquilo que é medíocre, para se lançar naquilo que é desconhecido em Deus, naquilo que Deus nos chamou para viver. E isso é muito interessante. Veja, no Antigo Testamento, vou dar um exemplo prático disso. No Antigo Testamento, quando Deus fazia algo, milagre no meio do povo, o que é que o povo fazia? Construía um altar, um memorial. O altar, o memorial era fixo, mas eles moravam em cabanas e eles eram móveis. Quando você está entendendo, diga assim, altar era fixo, mas as tendas eram móveis. Então o povo se movia, mas qualquer um que parasse ali, olhasse para aquele altar, sabia que Deus fez algo sobrenatural na vida daquele povo. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Mas hoje, querido, é interessante que a gente pegou gosto pelas tendas, a gente pegou gosto pelos cargos, a gente pegou gosto pelas posições, sabe? E a gente se afeiçoou tanto a essas coisas, que a gente inverteu a dinâmica. Nós começamos a construir altares móveis e tendas fixas, e posicionamento fixos. Só os que estão me entendendo, dá glória a Deus. E nisso o meu chamado ficou relativo, é móvel. Nisso a minha vida com Deus ficou relativa, é móvel. Nisso, sabe, a forma como eu me dedico ao que Deus me chamou torna-se também relativo. Mas o lugar, a posição, sabe, a minha tenda, ela tem que ser fixa. E se alguém tocar nessa tenda, ai dele. Se alguém mexer com o meu posicionamento, ai dele. Mas o cara não tem mais altar, o cara não tem mais vida com Deus, mas ele tem a tenda dele bem, o lugarzinho dele, o quadradinho dele, e aqui ninguém entra. A gente está invertendo as prioridades que Deus trouxe para as nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ei, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas isso também é verdade, que a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir.
Porque pensa bem, se o novo de Deus fosse tão bom assim, por que as pessoas não mergulham nele? Por que as pessoas não se lançam, né, nele? Por que a gente deixa sempre um backup, para na hora que a coisa não der certo lá, a gente voltar? Tem gente assim, deixa um backup das coisas. Sabe? O jovem rico, lembra dele? Quantos lembram do jovem rico? Né? Gente, essa história aqui no Evangelho me impacta demais. Porque eu olho para aquele jovem rico e ele podia ser o 13º apóstolo. Ele podia ser, porque Jesus disse para ele: olha, larga tudo. O mesmo que disse para Pedro, o mesmo que disse para os outros apóstolos. Ele disse: olha, larga tudo. Pedro largou as redes, largou a pescaria e foi, disse: eu vou te fazer um pescador de homem. Aquele jovem rico foi a mesma coisa. Jesus chegou para ele, e a Bíblia diz, o texto diz que Jesus teve compaixão. Jesus sabia que aquele cara era sincero. E aí Jesus lançou para ele o mesmo convite e disse: olha, você é rico, né? Vende tudo que tem, dá para os pobres e segue-me. Mas o backup das coisas era muito forte. A insegurança dele se lançar em Deus, sabe, era muito forte no seu coração. Ele estava firmado em dinheiro, em riqueza, em coisa passageira. Ele não estava firmado na promessa, porque ouvir aquele chamado era deixar a mediocridade das certezas para mergulhar em uma incerteza a cada dia ao lado de Jesus. A gente diz: pastor, eu largava tudo. Largava nada. Nem me diga que você largava, porque se você largasse isso lá na época de Jesus, por que você não larga hoje aqui? Por que você não é intenso hoje aqui? Por que você não mergulha de vez nesse chamado? Na missão, vá-se embora. Não é ministério? Mergulha nisso. Por que você vive sempre com a sua âncorazinha lá, naquilo que te produz segurança, amarrando você, para que você não, sabe, seja levado pelas ondas do Espírito, aonde Deus quer te levar? Por que você fica preso? Sabe, é interessante isso. Sabe, abre mão de tudo e me segue. Porque se você está preparado para abrir mão disso hoje, não será isso que vai te roubar de mim lá na frente. Sabe, Jesus queria aquele jovem, queria ele do lado. Mas temos muitas âncoras. Se não der certo, eu volto. Eu vou lá para aquela igreja, mas se eu ver que o negócio não, né? Eu já tenho um pezinho aqui. Eu já sei qual é o plano B. Em Deus, gente, não existe plano B. Em Deus a gente mergulha. Existe um plano B. É fazer o plano A dar certo, custe o que custar. Se Deus me trouxe aqui, eu vou mergulhar aqui intensamente e vou viver o melhor tempo de Deus na minha vida. Não tenho backup, não tenho âncora, não tenho plano B, sabe, não tenho absolutamente nada. Veja Abraão, na primeira seca na terra, para onde é que ele volta? Para o Egito. Você sabe por que Abraão voltou para o Egito? Porque o Egito era igualzinho à terra de Ur dos caldeus, que era a Mesopotâmia, uma terra de rios, uma terra que não tinha seca. Na primeira crise, ele tinha um backup que ele não se desligou. Ele voltou para o lugar confortável e de segurança. Olha para o seu irmão e diz assim: corte isso. Destrua esse backup. Vai dar certo, querido. Você serve a um Deus do impossível. E que mesmo que não pareça, não pense em voltar para trás. Não desista do seu chamado. Vai em frente em nome de Jesus. Mergulhe com intensidade. Sabe, tem aquela música que diz: eu me despedi dos meus pais, eu queimei as minhas carroças e eu afundei os meus barcos no cais. Já ouviu isso? Será que sai? A gente está testando o rapaz, viu? Todo mundo em teste aqui. Você pode cantar isso de verdade? Me despedi dos meus pais. Tem que ser
é verdade na sua vida. Você já queimou a sua carroça com o teu passado. Afunda esse negócio. Vai dar certo. O chamado de Deus vai dar certo na sua vida. Acredite. Gira lá. Eu também me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos num... Sabe, às vezes eu olho pra cá, gente, é um gigante. Você pensa que os seus gigantes são grandes? Vem aqui ver como são os meus. Querido, todo dia é um gigante. Mas eu disse, não tem como voltar. Sabe, o terreno não tem como dar jeito no terreno. Tem sim. Mas ninguém vai conseguir fazer isso na prefeitura. Vai sim. Mas ninguém vai liberar esse alvará de construção. Meu amigo, já liberou. Já liberou. Tem que pagar. Não tem dinheiro. Tem, vai aparecer. Gente, é porque vocês não estão aqui comigo de pé. Todo dia. Todo dia um gigante. Sabe? Mas eu não volto mais para trás. Eu já queimei as carroças daqui. Isso daqui não existe mais para mim. Isso daqui já está com os dias contados. Eu não me imagino mais aqui muito tempo. Já está me dando agonia ficar aqui. Porque Deus já colocou no meu coração para ir para lá. Está complicado, mas eu não olho para trás. Eu não fico na dúvida. Eu não quero fazer backup daquilo que já passou na minha vida. Eu fui estrela, gente, como eu fui feliz naquela viagem. Como eu chorei vendo que Deus continuou fazendo. Sabe, mas eu disse, não tem backup mais. Não tem âncora mais. Porque o que Deus trouxe para mim, o novo de Deus é infinitamente maior. Por mais difícil, por mais complicado. Pode aplaudir o Senhor, é maior. E por mais que eu tenha desculpas de todos os tamanhos, de todos os valores para parar, eu não vou olhar para nenhuma delas. Porque eu acredito no Deus que é maior. E as suas promessas são mais verdadeiras do que as notícias que os meus ouvidos escutam. Aí você pergunta, por que tem gente frustrada? Porque não entenderam a causa, porque receberam dons e riquezas. E aí a vida perde sentido, gente. Sabe por quê? Porque não é por minha causa. O que Deus está fazendo aqui não é por minha causa. A causa não é minha. A causa é dele. Sabe? E qual é a causa que você faz? Do porquê que você faz o que você faz? Qual é a causa? Se a causa é de Deus, deixa que Ele se responsabiliza, porque a causa é dele. Eu não estou construindo nada por minha causa. A causa é dele. Eu não sou próspero por minha causa. Se você entender, você vai ser abençoado. Martin Luther King disse: se alguém não descobriu por que morreria, ainda não descobriu por que viver.
e a sua vida não terá sentido. E se não tem nada na sua vida que queime você, que mova o teu coração, você não experimentou nada do que é viver conduzido por um projeto que não é seu, é de Deus. Você voa até contra o vento, você nada até contra a maré, você vence um gigante por dia, mas ninguém para você. Ninguém consegue parar você. Agora, sabe, isso é quando nós nos conectamos ao propósito. Ninguém rouba de nós. Isso é tão intenso, isso é tão verdadeiro, isso é tão apaixonante. As tentações não conseguem roubar, os pensamentos contrários não conseguem roubar, as crises não conseguem roubar, as críticas, nada rouba. Quem não se move por aprovação não é paralisado pela ausência dela. A minha aprovação não vem daqui, ela vem de lá. E todo dia ora, sabe qual é a minha oração? Pai, não deixa eu atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Não deixa eu ser impedimento a isso que o Senhor quer fazer nesse lugar. Não deixa eu fazer besteira, Deus. Não deixa, porque eu tenho certeza que vai acontecer. Só não vai se eu fizer muita besteira. Não existe a possibilidade de não dar certo. Se você entra por inteiro naquilo que é chamado de Deus na sua vida, no momento que você se coloca nas mãos de Deus completamente, quem cuida é Ele, quem protege é Ele, quem dá força é Ele, quem dá ânimo é Ele, quem dá segurança é Ele, quem dá recursos é Ele, porque você não depende mais de ninguém, você não tem âncora, você não tem backup, a única coisa que você tem é Ele. E Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Sabe, Ele é fiel. Vamos para o terceiro ponto. Jesus, só falta 20, me dá graça. 20 não, 30. Sabe por que a gente desanima? Sabe por que a gente se cansa às vezes? Porque tolera o que não devia fazer parte mais da nossa história. E aqui isso é muito sério. Porque nós somos responsáveis por aquilo que toleramos, por aquilo que permitimos ficar na nossa vida. Deus já disse, tire isso. Deus já diz, mude isso. E você está tolerando uma coisa que não era para estar mais aí. Não finja que a crise não está ocorrendo. Porque tem gente fingindo, o negócio está lá pegando fogo e ele acha que não. Não se posiciona, não se resolve, não toma as atitudes que precisam ser tomadas. Sabe, eu tenho isso muito na oferta. Sabe, quando a gente não é generoso com as coisas de Deus, quando a gente tolera ficar com aquilo que é de Deus, gente, aí a gente não é abençoado, a colheita não vem, nada prospera. Você é responsável por aquilo que ainda permite, sabe, negligenciar na sua vida. Tem gente que negligencia semear em Deus, sabe? E o texto bíblico de 2 Coríntios 9:10 é tão claro. É Deus que dá semente ao que semeia. É Deus que dá. Nós negligenciamos semear, nós negligenciamos cuidar do nosso chamado, nós negligenciamos investir no nosso relacionamento com Deus, e depois a gente quer colher fruto dessas coisas. Colhe. O texto é claro. Filhos, não se enganem. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E eu vou terminar com o texto de Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Sabe por que você se cansa e não desanima? Porque talvez você não leu esse texto. Porque esse texto traz para a gente os segredos de não se cansar, de não desanimar, de não querer parar em algum momento da nossa vida. O primeiro segredo aqui, o texto é claro: livre-se de todo peso. Não vai ser fácil, mas pode ser leve. Tem gente tornando, sabe, esse jugo muito pesado. Mas o próprio Jesus disse que o seu jugo era, se está pesado, não é dele. Não é dele, sabe? E o texto é claro: livre-se de todo o peso. Em outras palavras, eu poderia dizer assim: desligue o modo comparativo e ligue o modo contemplativo. Pare de olhar para aquilo que não tem e celebre aquilo que Deus já te deu. Se você olhar, sabe, o que os outros estão fazendo, querer se comparar, isso vai gerar um peso na sua vida. Os irmãos de José tiveram essa inveja por causa de uma capa, sabe, colorida. Jogaram aquele menino numa cova, tentaram matar e depois venderam. Aí depois de muitos anos, José tornou-se o quê? Governador. E aí, quando os irmãos foram até José, José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque quem caminha com Deus está sempre evoluindo. Você me vê hoje, daqui a 3 meses você vai ver como a gente está diferente. Daqui a 6 meses nós vamos estar diferentes. Daqui a 1 ano, as pessoas nem vão saber que somos nós mesmos. Porque quem segue Deus está sempre evoluindo. Nada muda, gente, para quem quer se comparar ao outro, para quem enche o seu coração de inveja. Passa os anos, e a pessoa continua a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, no mesmo lugar. O inferno trabalha através de sugestão. Então pare de se comparar. Não jogue um peso que não é seu. Viva com alegria aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Celebre isso, porque no momento que você for grato, Deus te levará ao próximo nível. Outra coisa que a gente aprende aqui, que a graça nos livra dos pecados. Sabe, larga o pecado. Sabe por que tem gente desanimada? Sabe por que tem gente fraca? Na maioria das vezes é porque está envolvido com algum tipo de pecado. Se tem uma coisa que desanima, a gente vê o cara, sabe, cuspindo fogo. Daqui a pouco o cara, de repente, está desanimado, está querendo parar. Vá atrás. Faltou discipulado. E ele não entendeu que a graça o livrou do pecado e deu para ele poder para que ele não fosse mais escravo do pecado. Sabe, escravo daquilo que paralisava, porque não paralisa mais. Escravo daquilo que prendia, que em Deus não prende mais. Escravo daquilo que, sabe, o envolve e o sufoca. Mas pela graça não fará mais isso, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outra coisa que esse texto nos ensina é que nós devemos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. E aqui tem 2 coisas importantes.
ser perseverante e parar de correr a corrida que é dos outros. Corra a corrida que é sua. Nós somos um corpo. Às vezes você fica, eu quero ser fulano. Aí gera intriga, gera bloqueio, gera fofoca. Ou você não vê isso? No fundo, ele quer fazer o que fulano faz. Mas se você for fazer aquilo que é, sabe, unção do fulano, quem vai fazer aquilo que era para você fazer? Quem é que vai? Sabe, você quebra a ideia de corpo na casa de Deus. É por isso que tem muita gente frustrada. E eu só consigo me lembrar de um personagem que fez isso. Saul. Ele estava para enfrentar uma batalha, e o profeta tinha que vir para, sabe, abençoar e oferecer sacrifício. O profeta demorou, e ele agoniado, sabe, os soldados querendo ir embora, com medo do exército inimigo, e ele ficou tão agoniado, disse, traga aqui as coisas do sacrifício, eu mesmo vou fazer o sacrifício aqui. Ele decide fazer o sacrifício, e logo depois, a Bíblia diz que logo depois o profeta chegou. Ele quis fluir numa unção que não recebeu, e até o que ele tinha, gente, ele perdeu, porque a palavra do profeta foi essa: hoje Deus estabeleceria teu trono para sempre, mas porque você fez isso, porque você, sabe, correu uma corrida que não era sua, porque você quis o lugar que não era seu, porque você não estava feliz no seu posicionamento de rei, porque você não confiou, sabe, não entendeu o corpo, que a igreja, sabe, vive em corpo, o teu reino vai ser destruído para sempre, gente, por causa de alguns segundos. Mas o que esse texto diz, e que mais eu acho que impacta a minha vida, é quando ele fala assim: olha, pela alegria que me foi proposta, eu suportei a cruz, eu suportei a vergonha, eu suportei o desprezo, e eu suportei toda a oposição. E sabe qual era essa alegria, gente, que fez Jesus suportar tudo isso? Você hoje aqui. Ele já via você, ele já via a tua história, ele já via, sabe, o projeto que ele tinha na sua vida. E por causa dessa alegria de ver você transformado, restaurado, por causa da alegria de você ver você servindo, adorando a Ele, Ele suportou aquela cruz por sua causa, por sua causa. Há uma geração que Deus nos deu por herança nesse bairro, e por causa da alegria de ver esse povo convertido, transformado, restaurado, nós vamos suportar toda a cruz que nos é dada, e vamos mergulhar com intensidade, vamos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir deste bairro em nome do Senhor Jesus. Mas antes dele fugir, eu preciso me sujeitar a Deus. Eu preciso parar de desistir. Eu preciso aprender a não deixar o desânimo entrar na minha vida. Eu preciso, sabe, aprender a não estar cansado. Sabe, a não estar cansado. Não estar cansado. Colossenses capítulo 1, versículo 22 e 23. Agora, porém, Ele nos reconciliou com o corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dos santos, deles santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: Jesus reconciliou você com Ele, porque Ele tinha um sonho. Ele queria olhar para você e ver você santo, inculpável e irrepreensível. Você está me entendendo? Você não está aqui para brincar de crente. Você está aqui por causa de uma expectativa do céu. Há uma história de Deus contigo, e essa história, sabe, nos leva a entender que no céu há uma expectativa de que você viva esse projeto de forma santa, de forma irrepreensível
e de forma inculpável, se é que vocês permanecem na fé. Se é. É verdade ou não é que você permanece na fé? Isso é verdade na sua vida ou não é? Se é verdade, sabe, você precisa estar alicerçado e firme, não se deixando afastar da presença do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Me tornei ministro. E eu quero, agora de verdade, né, toda vez, vamos ficar de pé? Para parecer que eu estou terminando? Porque tem gente já... Hebreus 10, 36. Vocês precisam, olha o que o texto diz, gente. Vocês precisam. Olha para o seu irmão e diga assim: ei, não tem como ser diferente. Você precisa. Com efeito, você tem necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance as... Quantos aqui querem alcançar promessas? Quantos aqui querem viver promessas? Quantos aqui querem andar em promessas? Você primeiro tem que fazer a vontade de Deus, para que, fazendo a vontade, vocês alcancem a promessa. Olhe para o seu irmão, bota aquele olhar de profeta e diz assim: se você não fizer a vontade de Deus, esqueça as promessas. E aí, qual a tua decisão? Qual a tua decisão nessa noite? Quantos querem viver promessas? Quantos aqui querem... como diminuiu, tá vendo aí? Não vai haver promessa para ninguém se você não decidir hoje parar de mimimi, se você não desistir hoje de desistir, quando você não entender que olhar para trás não é uma possibilidade para você nunca, quando você não entender que uma vez que você mergulha em Deus, só existe essa possibilidade para você ver promessa. Quando você mergulha em Deus, sem backup para voltar, sem âncora ali prendendo a nada, aí, e só aí, tem promessas lindas. Ei, tem coisas infinitamente maiores te esperando. Se vocês pudessem ver, há coisas tão especiais de Deus para a sua vida. Mas Deus não quebra princípios. Você precisa se entregar a essa vontade. Você precisa mergulhar, sabe, de cabeça, sabe, com intensidade, sem olhar para trás. Sabe por que está demorando e você ainda não viveu tudo aquilo que você espera viver? Por isso. Porque o que Ele pediu, você ainda não fez. Eita. É verdade. Sabe por que não está fluindo em você? Sabe por que aquele negócio não está acontecendo? Não. Porque você não fez aquilo que Ele pediu para você fazer. Porque você não fez ainda a vontade que você já sabe. Ei, não venha me dizer que eu não sei. Sabe? O quanto você precisa ser mais intenso. Sabe o quanto você precisa se desligar. Jesus chorou, a Bíblia diz, quando aquele homem, aquele jovem rico, virou as costas e saiu. Ele chorou. Às vezes, ainda hoje, tem gente fazendo Jesus chorar. Como eu queria. Como eu queria contar com Ele. Como eu queria contar com ela. Mas quando eu jogo as condições, eu percebo que Ele está tão dividido entre as coisas dele e do mundo,
que na hora que eu digo é para valer, ele vira as costas e vai embora. E Jesus fica chorando. Eu tinha tanta coisa para realizar através dele. Eu tinha tantos projetos. Mas na minha equipe só fica quem mergulha de cabeça. Na minha equipe só quem é intenso. Porque esse texto continua dizendo: porque ainda dentro de pouco tempo aquilo que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, quantos aqui estão entre esses nós? Nós, porém, quantos aqui estão entre esses nós? Não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que dizem sim. Daqueles que dizem sim. Ah, querido, então se você por algum momento pensou em ficar aqui assim sentadinho, pensou em dizer não vou me envolver, pensou em estou tão desanimado, chegou a hora de que Deus coloca você contra a parede e diz checkmate. E aí, você vai fazer a minha vontade ou vai ficar nesse mimimi? Eu tenho promessas para a tua vida. Acredita em mim. Larga isso que te parece ser seguro, te parece chão, mas não é. Isso está te roubando da minha presença. Isso está te roubando do meu projeto. Isso está te roubando do meu sonho. Mergulhe em mim, confia, acredita. Eu estarei do teu lado todos os dias. Quantos estão dispostos a largar tudo por Ele? Se você está, canta essa canção, querido. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, caixa de pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, disse vai. Diz. E eu me despedi dos meus pais. E eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos pro cais. E eu mais uma vez declaro isso. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, todos juntos. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me
deu unção, caixa de pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, disse vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Mais uma vez. E eu me despedi dos meus pais. E eu me despedi dos meus pais. E eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E a pergunta mais importante: pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tem você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra. Pra onde irei? Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui comprado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado e ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Queridos, eu vou terminar. E antes de orar por você, eu queria fazer algo aqui nessa noite que Deus colocou no meu coração. Porque Deus quer você intensamente. Deus quer, sabe, Ele não quer metade, Ele não quer apenas um pequeno compromisso, Ele quer você inteiramente, sabe? Eu vou refazer tudo isso que eu já fiz aqui. Esse é você. Jesus está em
você. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho força. Deixa que Ele implante em você o DNA do céu. Muda a tua história, muda o interior, muda os valores, muda os princípios. Porque toda mudança começa de dentro. Jesus tem que estar dentro de você. Mas aí você estaria muito exposto. E aí a Bíblia diz que Ele esconde você e Jesus em Deus. E você fica escondido em Deus. As pessoas olham para você e precisam ver a glória de Deus, precisam ver a unção de Deus, precisam ver milagres de Deus, precisam ver a imagem do próprio Deus. Mas você diz: Deus, isso é muito difícil. Aí o Espírito Santo vem e traz capacitação, derramando na tua vida a vida de Deus. E você se enche e transborda. Se enche e transborda. Se enche e transborda. Deixa Deus te encher dessa forma. Deixa Deus te esconder dessa forma. Deixa Deus te mover dessa forma. Porque Ele vai te encher. Ele vai te encher. Ele vai se derramar sobre você. E aí você se mistura de uma forma que você e Ele se tornam um. E quando você se derrama sobre alguém, é o próprio Deus que está se derramando. O Espírito te faz transbordar e mudar histórias, e realizar coisas notáveis, sabe, construir sonhos e mudar, sabe, a vida, a realidade dessa cidade, desse bairro, sabe, com essa graça que flui de você, com esse poder que flui de você, sabe, ninguém consegue te tocar, porque você está escondido em Deus. Ninguém consegue te atingir, ninguém te consegue parar, sabe, seja intenso, porque essa realidade que você viram aqui, ela precisa acontecer aí na sua vida. Quantos estão dispostos a se entregar e dizer: Deus, eu me entrego de verdade. Eu quero orar para que os backups, as âncoras sejam quebradas agora. Você está pronto para essa oração? Para que Deus quebre na tua vida tudo aquilo que te liga, tudo aquilo que te impede de fluir, tudo aquilo que te impede de viver, tudo aquilo que te impede de ser intenso, tudo aquilo que impede você de ter bom ânimo, de ser, sabe, essa pessoa que deixa queimar e se queima por um sonho, por um projeto. Mergulhe em Deus nessa noite. Você quer mergulhar em Deus? Você quer viver esse novo tempo na sua vida? Eu vou orar agora para que as âncoras quebrem e os backups sejam, sabe, resetados da sua vida. Você não precisa mais de nada. A única coisa que você precisa é de Deus. Ele é suficiente. Ele te basta. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora, candaralabada choro, cobra labana. Desfaz todo backup, toda ideia de poder voltar para trás, toda ideia de estar preso a alguma coisa que o Senhor não quer mais que esteja. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, dá coragem, intrepidez aos teus filhos nessa noite para tomar a decisão de não permitir deixar mais na sua vida aquilo que ainda existe permanecer, para que eles possam voar e viver os sonhos, os projetos, para que o Senhor possa ser pleno, para que o chamado seja intenso, para que a tua vida se derrame em plenitude sobre ele, para que eles toquem a promessa. Em nome do Senhor Jesus, está anulado todo backup, toda âncora, tudo que lhe prende ao passado, todo pecado que te pensou que prendia você. Você está livre, você está livre nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Você está livre nesta noite. Há um novo tempo, há uma nova história. Debra lava choro, cobra lava tira lava na câmera, lava choro. Pra onde eu irei, se não tenho pra
onde voltar. Só tenho você. Palavra de vida. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida. Pra onde? E pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra, sou teu. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor. Pelo teu amor, sou totalmente teu. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um. Fui contemplado em ser um com você. Ser um com você. Ser um com você, ser um com você. Precisa apenas queimar as carroças, afundar os barcos e acreditar naquele que nos chamou. Amém. Se você está aqui conosco hoje e ainda não tem uma aliança com Deus, ou você está longe da presença do Senhor e hoje se decidiu voltar para casa, queria que você colocasse a mão no seu peito. Queria que você orasse comigo. Muitas vezes as pessoas têm constrangimento de vir aqui à frente, tem vergonha. Mas aí no teu lugar, feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e repete essa oração comigo. Deus, nós estamos na tua presença. Eu quero pedir a ti perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E hoje eu abro meu coração a ti. Te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Eu renovo contigo a minha aliança que um dia eu perdi. E hoje eu estou voltando para a tua presença. Eu estou voltando para casa. Eu te recebo mais uma vez como meu Senhor e meu Salvador. E me ajuda a permanecer firme até a tua volta. E me ajuda, Senhor, a queimar os carros e afundar os meus barcos e depender somente de você. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Para onde eu irei se não tem para onde voltar? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se você tomou essa decisão no seu coração e você quer que nós oremos por você, vem aqui à frente, nós estaremos orando e finalizando o culto. Você quer entregar a sua vida a Jesus ou voltar para a casa do Pai? Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Senhor, muito obrigado por esse culto tão lindo. Que essa palavra, essa presença maravilhosa nos acompanhe e encha a nossa casa, nosso local de trabalho, nossa faculdade, nossa escola, onde a gente estiver. Que possamos manifestar o reino de Deus. Que essa igreja cada dia cresça em maturidade, em consistência, na presença de Deus, na oração, na santidade, na palavra, no serviço, no cuidado um com o outro, no testemunho. Nos abençoe, nos dê uma semana mergulhados na tua presença.
No próximo sábado, domingo, segunda e terça, sejamos aqui famintos para receber tudo que o Senhor tem para liberar sobre nós. Abençoe o teu povo, Senhor. Que o amor de Deus, a graça infinita do Senhor, a intimidade do amigo Espírito Santo seja com você e sua casa, hoje e sempre. A igreja diz: aplauda aquele que é digno. Pra onde eu irei?